Quais os principais desafios e oportunidades do mundo empresarial? Descubra no 7º Congresso Corporativo e compartilhe com líderes e executivos de grandes empresas as principais tendências, soluções e melhores práticas na gestão empresarial. O evento é tão importante que reunirá as principais instituições do mundo corporativo e debaterá as oportunidades e investimentos que acontecerão nos próximos anos no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso num único local, dias 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções do Sistema Firjan. Acesse o site congressocorporativo.com.br e garanta já a sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Alta Gestão com Cristiano Lagoas. Estamos de volta com o programa Alta Gestão e tenho o prazer de conversar com Rui Marra, diretor da Superar Consultoria e autor do livro Decolando para a Felicidade. Rui, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre a Superar Consultoria, o trabalho que vocês desenvolvem, e também sobre o seu livro Decolando para a Felicidade. A palavra é sua. Bom, Cristiano, a Superar surgiu de uma forma inusitada. Eu, apesar de minha formação era advogado com especialização em propriedade intelectual e fazia voo livre, pratico voo livre. E levava nos finais de semana as pessoas para voarem comigo, na praia da Pedra Bonita. Eu comecei a observar uma reação diferenciada desses meus passageiros, expostos ao mesmo evento que era decolar de uma rampa de voo livre a 520 metros. Eu voei com mais de 20 mil pessoas. Imagina, Cristiano, você compartilhar o medo e a superação de 20 mil pessoas. A gente aprende bastante. Eu fiz uma formação em biopsicologia, que é uma disciplina que estuda o efeito dos hormônios na personalidade, e desenvolvi uma pesquisa informal com os meus passageiros. Eu observava passageiros que tinham performance na rampa, falavam, não, Rui, eu vou correr, e corriam. E na praia eu tinha um questionário voluntário sobre tônus afetivos, sobre pai e mãe, atividade na infância, enfim, interações sociais que levavam aquela personalidade daquele indivíduo a ter performance sobre estresse. E pessoas também, indivíduos que não tinham performance. Foram 10 anos observando 2.000 pessoas. Essa observação nos deu um prêmio, um edital da Prefeitura em Inovação no Turismo de Aventura. Essa verba foi para a PUC. Hoje a Superar está abrigada na PUC, como uma empresa incubada, trabalhando soluções emocionais para gerar performance. Perfeito. Eu vi inclusive aqui algumas citações aqui no seu portfólio: Aventura Zen, o jeito Zen de desafiar, curso de adaptação, soluções emocionais, geração de performance, coaching NBP, neurobioperformance. Então, fala um pouco mais sobre isso. Bom, o que eu observei com o fundamento da biopsicologia, nós temos um eixo no corpo chamado eixo neuroendócrino, que fica entre a hipófise e a suprarrenal, a glândula suprarrenal. Esse eixo é o eixo responsável pela nossa adaptação às novas situações. Ou seja, Cristiano, cada vez que você tem que se adaptar a uma nova situação, você vai produzir 1.400 reações fisicoquímicas em menos de 3 segundos. O domínio desse eixo vai possibilitar ao indivíduo essa performance. Só que lembrando, nós temos 3 tipos de cérebros. Nós temos o cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, tem 500 milhões de anos. Nós temos o límbico, que tem uns 250 milhões, e o neocórtex, que é o mais novo. Esses 3 cérebros funcionam como 3 computadores com 3 linguagens diferentes. Justamente para você manter ou desenvolver uma performance, é importante que você consiga a interação desses 3 cérebros. Esses produtos, por exemplo, o Aventura Zen. O Aventura Zen é um produto híbrido que vai possibilitar antes uma atividade de contemplação, uma meditação, yoga, um tai chi chuan, e depois você vai para uma atividade de aventura modular, seja um arvorismo, seja uma escalada, como se fosse uma metáfora para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, antes de você sair para o seu dia de trabalho, é importante que você se concentre, relaxe, para que você tenha mais performance no seu trabalho. E o Aventura Zen, ele treina isso no indivíduo. Perfeito. E vocês fazem algum tipo de teste? Nós temos alguns testes. Hoje a gente está desenvolvendo uma parceria com a Aja Bem-Estar, né? Nós temos o teste do Pentáculo do Bem-Estar. Nós temos também um outro teste do Graves, que é um psicólogo americano, onde nós vamos avaliar justamente o nível de estresse do indivíduo.
Nossa, muito interessante. Tipo o nível de estresse que você está aqui agora no nosso programa, né? Exatamente, eu estou no estresse de performance, né? Você tem dois tipos. Se você estiver muito relaxado, você não tem performance. Se você estiver muito ansioso, você também não tem performance. O que a gente chama no meu livro de zona do campeão. É o ponto de equilíbrio sempre, né? Também se muito estresse não é bom e também nenhum estresse também não é bom. Você não decola. É verdade, você precisa de algum estresse para decolar. Aliás, essa questão da decolagem lá, tem gente que tem muito medo, né? Chega na hora ali, vai e não tem jeito, né? Cristiano, eu sou a prova viva de qualquer um pode voar. Eu tinha muito medo. Já tem 30 anos. Eu, por exemplo, nem me imagino naquela situação. Mas, exatamente, essas pessoas que têm muito medo, nós usamos um conceito do Viktor Frankl, que foi aquele psiquiatra judeu que sobreviveu a Auschwitz. Ele observava que as pessoas que sobreviveram a Auschwitz, elas davam um novo significado à vida delas, a logoterapia. Então é importante encontrar no indivíduo, no colaborador, um novo significado para que essa pessoa produza essas 1.400 reações físico-químicas em uma direção. Nossa, que interessante, né? E também de que forma vocês, com esse trabalho, né, ajudam as empresas, trabalham com consultoria? Como é que é isso? Como é que vocês ajudam as empresas nesse sentido? Bom, na prevenção do burnout, né, o excesso de estresse, na crise burnout, você adiando ou evitando o burnout, você consegue o quê? Retenção de talentos e consegue maior performance. Por quê? Quando você entra numa crise burnout, você tem um desligamento do teu cérebro racional. Você perde performance. Então, esses programas possibilitam o quê? Um treinamento emocional para que o indivíduo tenha performance sob estresse ou sob mudança. E de onde se origina o termo burnout? Burnout é como se fosse um desligamento. Burnout, desligando. Entendeu? E, inclusive, por exemplo, no Japão, você tem esse outro termo sobre o nome karoshi. Karoshi também é uma síndrome de Karoshi, onde você tem uma média de 10 mil japoneses morrendo por ano por excesso de estresse. É porque é um termo bem atual, né? Inclusive, quando as pessoas acometidas a um grau de excesso excessivo, utiliza-se esse termo burnout. É um tema que até a gente vai abordar no próximo congresso para falar sobre o estresse ocupacional e acima dos burnouts, com a doutora Suzana Herculano Rosio, que vai falar sobre esse tema. Mas que sentimentos ou que emoções, o que pode levar um indivíduo num ambiente corporativo a esse estágio? Bom, quando você tem um excesso de estímulos negativos num curto espaço de tempo, repetidas vezes, essas 1.400 reações físico-químicas começam a provocar alguns efeitos colaterais. Primeiro, você tem uma hipertrofia da glândula suprarrenal. Você começa a produzir adrenalina de uma forma sem descanso. O segundo estágio é o cortisol. A produção do cortisol em excesso começa a provocar também o quê? Um inchaço do colaborador. Você começa a ter um estímulo maior do cérebro reptiliano. Ou seja, o cérebro reptiliano é o que abriga os seus instintos mais primitivos, como agressividade, territorialidade. Entendeu? Então você perde, você desliga o seu colaborador e ele entra no estágio primitivo. Fica agressivo, com insônia, que mais? Que outros sentimentos? Você tem taquicardia. E aí você começa a ter o quê? O absentismo do colaborador na empresa. Perfeito. E o que o indivíduo pode fazer para prevenir isso? Bom, nós temos um programa de 7 passos, né? Inclusive, o primeiro passo é trabalhar a respiração. A respiração é o primeiro alimento. Entendeu? Com a respiração correta, você oxigena os seus órgãos internos e adia o desligamento do cérebro racional. Segundo, encontrar um maior significado na sua vida. Como é importante, Cristiano, você ter um significado maior, entendeu? Na sua vida, para você, inclusive, sobreviver àquela situação. A meditação é importante, a prática de atividades aeróbicas também é fundamental, e tem um conceito que surgiu agora na Califórnia pelo Instituto HeartMath, que é a coerência cardíaca. O coração ele tem neurônios e manda informações para o cérebro. Entendeu? Então, hoje, o nosso sócio, o Arthur Su, engenheiro de produção da PUC, está fazendo mestrado em biometrologia para desenvolver um aplicativo onde você treina as emoções no computador ligado a um sensor.
Nossa, muito interessante. De que forma, Rui, as empresas podem entrar em contato, os nossos ouvintes, entrar em contato com vocês? Qual é o site, o telefone? Bom, o caminho mais fácil é entrar em contato pelo nosso site, que é o www.superar.esp.br. E o nosso telefone aqui no Rio, 021 3322 2286. Perfeito. Muito obrigado, Rui. Parabéns pelo seu trabalho. Espero tê-lo conosco aqui em outras oportunidades, tá bem? Obrigado pela oportunidade. Bons voos. Obrigado, muito obrigado. Faremos agora um novo intervalo. Voltamos em instantes com o programa da Gestão.